E aqui uma coisa interessante que é, os vírus eles não têm a capacidade de se reproduzir sozinho. Tá? Ele precisa parasitar uma célula para se reproduzir. E por isso que a gente diz que eles não são seres vivos. Né? Essa é outra característica que diz pra gente que eles não são seres vivos, ok? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios e cada vírus pode se reproduzir apenas dentro de alguns tipos de células, que foi o que a gente falou agora, vírus serem especialistas, né? De serem especializados em alguns tipos de células. Então, como é que acontece essa produção? Vamos primeiro para um resumo, depois eu vou explicar com os desenhos. Primeiro, o material genético entra na célula, o material do vírus, né, entra na célula. O vírus faz uso da maquinaria da célula para fazer suas próprias proteínas, seu material genético. E os novos vírus são montados e saem da célula. Então ele entra na célula, faz com que a célula produza o material genético do vírus e as proteínas que são responsáveis pelos novos vírus. Esse material se monta e sai da célula para contaminar uma nova célula. Então agora vamos para um resumo visual do que eu acabei de falar. Então tem um vírus, esse vírus entra na célula, o material genético desse vírus entra na célula, esse material genético desse vírus, ele faz com que a célula produza novos DNAs virais, produza novas proteínas virais, e essas novas proteínas, novos DNAs virais, nesse caso, nesse exemplo, se montem e acabam formando novos vírus para saírem e infectarem novas células. O ciclo reprodutivo de um vírus é muito rápido, tá? Em questão de horas, eles podem produzir 10, 20, 30 mil novos vírus. Tá? É muito rápido mesmo. E aqui eu vou passar para vocês o exemplo do ciclo reprodutivo de um bacteriófago, tá? Que é esse vírus aqui, que ele é um vírus de bactéria, foi muito estudado. Então você vai encontrar vários exemplos desse vírus por aí em livros. Então eu vou usar ele para explicar dois tipos de reprodução que acontecem com os vírus. Eu vou usar o bacteriófago como um modelo, mas esse mesmo ciclo pode acontecer com outros vírus também. Existem dois tipos de ciclos reprodutivos. Um deles é o lítico, ou seja, de quebra, que ele vai lisar a célula, e o lisogênico, que ele não vai quebrar a célula. Então vamos olhar cada um deles com cuidado. Então aqui tem um vírus, né, o vírus bacteriófago, o vírus que ataca a bactéria, com seu material genético. E aqui embaixo tem uma representação de uma bactéria que tem aqui o seu cromossomo, seu material genético, ciclo aqui dentro, né? Esse ciclo que tem uma outra voltinha aqui, mas é um DNA circular. A primeira coisa que acontece é o vírus reconhecer a célula, ou seja, achar a célula que ele infecta, grudar nela, né? Então tem a adesão, ele vai primeiro grudar. Depois disso, esse vírus injeta o material genético dentro dessa célula, então só entra dentro da célula material genético, aqui no caso o DNA. Ao fazer isso, entra também algumas enzimas do vírus, algumas proteínas que têm função de enzimas e que fazem com que esse DNA da bactéria seja picotado para servir então ao vírus. Depois disso, como o material genético da bactéria foi remodelado, a bactéria começa a produzir então tanto o genoma, ou seja, o material genético daquele vírus, e passa a fazer a proteína também do vírus. Nessa fase, a célula praticamente não produz mais nada do que ela produzia antes, ela começa a produzir só coisas para o vírus. Depois disso, existe então a montagem desses novos vírus, ou seja, a combinação entre o material genético e as proteínas recém-feitas, e depois essa célula estoura, liberando vários vírus para o ambiente. Então, mais ou menos como se produzisse tanto vírus, mas tanto vírus, que ela não conseguisse mais sobreviver lá dentro. Então ela acaba estourando e liberando esses vírus para o ambiente. Tá? Esse aqui é o ciclo lítico. Há também o ciclo lisogênico, que é uma outra maneira dele se reproduzir. Qual que é a diferença? O ciclo lisogênico não destrói a célula. O DNA viral ele é incorporado ao da célula hospedeira, ou seja, não é como aquele lá que ele destrói o DNA da célula hospedeira e substitui ele, mas ele fica incorporado e toda vez que essa célula se divide, esse DNA vai junto. Então aqui do lado esquerdo, para comparar, a gente tem um ciclo lítico, aquele vírus de bactéria, ele injeta o material genético aqui dentro, esse material genético do vírus aqui marcado em azul, ele fica lá dentro, e aí pode acontecer duas coisas. Uma coisa é entrar no ciclo lítico de verdade, produzir novas proteínas virais, novos capsídeos, e aí acaba estourando a célula, e novos vírus são liberados para atacar novas células, ou então
acontece o ciclo lisogênico, como está mostrado aqui à direita. O que é o ciclo lisogênico? Esse DNA viral aqui marcado em azul, ele se incorpora ao DNA da bactéria. Vejam que aqui, o DNA da bactéria marcado aqui em marrom, acaba incorporando o DNA do vírus, que aqui a gente vai chamar de profago, em azul. Com isso, essa bactéria passa a levar com ela o material genético do vírus, tá? Ela passa a ser um híbrido entre a bactéria que ela era antes e o DNA viral, ou RNA viral. Então essa bactéria passa a ser um híbrido, na verdade, entre o que ela era antes, uma bactéria, e com o DNA viral incorporado no meio dela. Com isso, essa célula aqui ela não produz novos vírus, ela não estoura, não faz nada disso. O que vai acontecer é que quando essa bactéria que se reproduzir, ou seja, gerar uma nova bactéria por mitose, como a gente viu ano passado, esse DNA se multiplica, ou seja, as duas novas bactérias, filhas dessa bactéria aqui, que já foi infectada, né, essas duas novas que estão saindo aqui, ó, né, essa daqui e essa daqui, elas também possuem esse DNA viral dentro dela. O vírus continua se reproduzindo dentro da célula, mas dessa vez usando o próprio mecanismo de reprodução da célula. E aí essa célula continua, então a nova célula, a filha já daquela que foi infectada, carrega com ela o vírus dentro dela. E aí ela pode voltar a fazer esse ciclo novamente, ou, dependendo de fatores ambientais, de fatores externos, ela pode gerar um ciclo lítico e gerar, então, destruição da própria célula e geração de novos fagos, nesse caso, ou seja, geração de novos vírus. Um caso que vocês provavelmente já conhecem desse tipo de ciclos é o da herpes simples, da herpes labial, né, que são normalmente caracterizados por essas feridinhas aqui ao lado da boca, do lábio, né, às vezes pega aqui em cima do nariz, aqui mais para a bochecha. São feridinhas com um aspecto muito feio, na verdade, né, ela tem, esse aqui tá bem leve, na verdade, mas vai causar essas feridas que aparecem na região da boca, depois somem, depois podem aparecer de novo, somem, podem aparecer de novo, e quem já teve algum caso de herpes assim sabe muito bem que elas vão e voltam. Por que isso acontece? Exatamente por causa do comportamento do vírus. Essa doença é causada por um vírus, o vírus da herpes simplex, que ele está praticamente em todo mundo. Esse vírus ele é bem comum, a maioria das pessoas tem esse vírus na boca, mas ele fica mesclando entre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então quando ele está nesse ciclo aqui lítico de estourar a célula, ele faz a ferida na boca. Tá? É exatamente essa fase que você tem as feridas na boca, é justamente a fase que a pessoa está contaminando outras pessoas. Então quando a pessoa está com herpes aqui, com as bolinhas da herpes aparecendo na boca, ela tem que tomar cuidado de não dividir o mesmo copo, não beijar na boca, não dividir mesmo os talheres, tem todo um trabalho muito grande, porque justamente nas feridas tem uma quantidade muito grande de vírus prontos para infectar novas pessoas. Quando essas feridas somem, o vírus não foi embora, ele não foi derrotado. O que acontece é que esse vírus passa do ciclo lítico para o ciclo lisogênico, que é o ciclo aqui que a gente está à direita, no qual eu não tenho rompimento de novas células, então não tem ferida, mas ele está lá dentro se reproduzindo. Então, a herpes simples é um exemplo muito fácil de entender das diferenças entre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O que normalmente acontece é que a pessoa é contaminada por esse vírus, né, pelo herpes, quando é criança ainda, até um ano e meio de idade, dá normalmente estomatite, né, que é aquela coisa que acontece principalmente perto da gengiva, as feridinhas na boca, e depois esse vírus fica com essa pessoa dentro do ciclo lisogênico pela vida toda. Quando chega ali mais ou menos na adolescência, por causa das mudanças hormonais, por causa de estresse, você acaba disparando no ciclo lítico, e aí aparecem as feridas da herpes. Tá? Mas quem tem herpes para a vida toda. Tá? Quem tem essas feridas na boca, essas feridas podem aparecer de tempos em tempo, por causa desse estresse, desses gatilhos hormonais e tudo mais. Esse é um exemplo do ciclo lítico e ciclo lisogênico para uma doença que vocês já devem ter ouvido falar. Uma coisa que a gente quase não lembra é que existem doenças virais em plantas. Tá? Mais de 2.000 tipos de vírus em plantas são conhecidos e a maioria causa dano à raiz, à folha, aos frutos. Aqui tem alguns exemplos, né, de frutos com manchados, aqui esse mamão aqui todo
pretejado aqui por vírus. Aqui a gente tem uma flor que também foi infectada por um vírus. Nesse caso aqui ela tem um aspecto muito mais interessante, talvez até comercialmente, né, ficar uma coisa bonita. Mas esse caso aqui foi uma infecção viral que causou esse tipo de padrão na coloração dessas pétalas. Embora a gente costume não falar sobre vírus em plantas, eles são muito prejudiciais às lavouras, principalmente grandes lavouras, né? Porque eles podem se espalhar facilmente pelas plantas e dar prejuízos econômicos muito grandes. Sim, vírus podem danificar ou matar células, como a gente acabou de falar, e alguns vírus podem produzir toxinas que levam a sintomas das doenças. E aqui nós temos então uma lista de doenças virais humanas. Essa lista não é completa, ela não está com todas as doenças aqui, e eu não vou falar de uma por uma agora, mas aqui está em ordem alfabética. Então, AIDS, catapora, cachumba, dengue, febre amarela, gripe, hepatite, herpes, mononucleose, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo e varíola. De todas essas doenças, a varíola a gente já conseguiu eliminar da face da Terra, ainda bem, graças à vacina. A raiva a gente controla ela com vacinação de cães, né? É um dos vírus que consegue passar entre as espécies. Então a gente acabou vacinando os cães para não ter problemas humanos. A raiva ela é mortal em humanos. Tem até hoje acho que só 2 ou 3 casos de raiva foi passado de cães para seres humanos e que os seres humanos sobreviveram, tá com muitas sequelas, mas conseguiram sobreviver. Geralmente isso acaba não acontecendo, as pessoas acabam morrendo de raiva por causa da raiva. Poliomielite e sarampo são doenças que a gente tinha controlado por causa da vacina. Poliomielite é a vacina da gotinha do Sabin. Sarampo é uma vacina injetável. Nós tínhamos controlado essas duas doenças por causa das vacinas, mas por causa da baixa vacinação nos últimos anos, das campanhas anti-vacinação e de incompetência dos órgãos públicos, a gente acabou diminuindo a vacinação das crianças entre essas duas vacinas e com isso essas doenças estão voltando a acontecer na nossa comunidade. Entre elas, outras como cachumba também voltou a acontecer. Algumas doenças a gente não tem vacina ainda, como a AIDS, a dengue, agora a gente tem uma vacina para ela, acho que nos últimos 4 anos, mas ela não está ainda disponível para todo mundo. Febre amarela, existe vacina, mas ela é recomendável só para quem vai viajar para lugares onde tem febre amarela, né? Ela não é para todo mundo tomar, porque depende do mosquito, depende se tem na região. Gripe, tem uma vacina para todo ano, praticamente. Hepatite, algumas hepatites eu tenho vacinação, hepatite B, é importante a gente vacinar contra a hepatite B também. Herpes não tem vacina. Herpes labial, ela vai e volta. É basicamente controlar quando tiver infecções lá de fora. Herpes genital, a gente controla com medicação quando se tem. E a gente previne muito mais, né? A gente usa sexo seguro, com camisinha e tudo mais para evitar a herpes genital. Mononucleose é uma doença que se pega também, assim como a herpes, pelo contato labial, né? Então tem que tomar cuidado com ela, não tem vacina para essa doença. Rubéola, uma outra doença também viral, de qual a gente tem vacina e ela faz parte do nosso calendário de vacinação. Então, olhando essa pequena lista aqui, várias dessas doenças a gente tem vacina, faz parte da vacinação obrigatória, faz parte da carteira de vacinação de vocês e eu espero que vocês tenham essa carteira de vacinação atualizada. Eu não poderia terminar esse vídeo sem falar desses vírus emergentes. O que são esses vírus emergentes? Emergentes são aqueles que aparecem, né, que estão aparecendo de maneira súbita no mundo, em algum lugar. Surtos de novas doenças virais em humanos são cada vez mais frequentes e normalmente acontece porque vírus de outras espécies passaram para a espécie humana, como por exemplo o Ebola, que era um vírus que acontecia principalmente em macacos, passou para humanos, a SARS, síndrome aguda respiratória, a MERS, que também é um parente da SARS e que foi passada principalmente por camelos, é um vírus que acontece em camelos e que passam para seres humanos, e que todo mundo aqui não deixa de ouvir todo dia, a Covid-19, que é a doença causada pela SARS-CoV-2. Então é um vírus da SARS, mas um novo vírus da SARS que agora conseguiu se espalhar muito e atacar muita gente. Então essas doenças aqui normalmente acontecem
eram de outros hospedeiros. Essas doenças eram doenças que vieram de outros animais que passaram para nós. Um exemplo que todo mundo deve ter ouvido falar nesses últimos dias, nesses últimos meses, foi da gripe espanhola de 1918. Provavelmente essa gripe também veio de aves ou de porcos e passaram para seres humanos. E aqui tem uma foto de um hospital de campanha daquela época. Foi uma pandemia generalizada. Muita gente morreu naquela época. Nós tínhamos pouquíssimos recursos para cuidar desses pacientes. Aqui então tem uma fotinho do vírus da influenza A H5N1, que é o vírus da gripe aviária, como a gente viu há alguns anos atrás. E aqui nessa fotinha aqui de vacinando patos, é porque há um esforço global de vigiar vírus que ocorrem em animais que a gente suspeita que eles podem em algum momento pular de animais para seres humanos. Eu vou deixar aqui como tarefa alguma pesquisa sobre esse assunto. Como é que esse vírus da gripe consegue pular de um animal para o outro? Como é que ele consegue passar de uma ave para um ser humano, por exemplo? Aqui tem um esqueminha para a gente lembrar disso. Então, o ser humano tem um próprio vírus da gripe, o gripe que a gente tem normalmente. As aves têm o vírus dela, normal também, que só as aves têm, e existe o vírus do porco, que o porco fica gripado. Acontece que o porco ele pode pegar tanto o vírus humano quanto o vírus de galinha. Então, o porco ele consegue pegar 3 tipos de vírus do porco, dos seres humanos e da galinha. E ao pegar o vírus, então, do ser humano e da galinha ao mesmo tempo, o porco pode misturar esses 2 vírus, gerar um terceiro tipo de vírus, e aí esse vírus novo que o porquinho fez, que o porquinho misturou dentro dele, pode contaminar os seres humanos de volta. Tem um texto no livro de vocês, eu vou deixar aqui linkado, para quem não está com o livro, para vocês verem como é que isso acontece, tá? Como é que essa história dessa mistura de vírus aqui acontece, como é que isso pode acontecer passando de uma espécie para outra. Alguns termos populacionais que esse ano talvez seja mais fácil de explicar do que nos anos anteriores. A gente fala de surto quando eu tenho um aumento de casos relacionados, um aumento de casos de doenças, normalmente virais, que acontecem em um lugar. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade teve um surto de cachumba, por exemplo. Vários alunos começaram a ter cachumba. E todos esses casos desse surto de cachumba foi porque todo mundo foi numa mesma festa, uma pessoa estava com cachumba, não sabia, e passou para todo mundo daquela festa. O que aconteceu foi que vacinaram todo mundo da faculdade para parar esse surto. Então, um surto é algo muito localizado. Endemia é um número de casos constante, tá? Então, o que acontece é, por exemplo, número de pessoas que pegam dengue todo ano. O número não aumenta muito de ano para ano, tá? Normalmente não aumenta. Então, a dengue é considerada aqui na nossa região como uma doença endêmica, que sempre acontece. Então, o número de doentes não aumenta muito. Uma epidemia é um aumento muito grande de casos numa população, ou seja, quando eu tenho um aumento, sei lá, na população de São Paulo, na população de um município, um aumento muito grande de casos, 100, 200, 300 casos de uma doença sem explicação que está aparecendo. E uma pandemia, que é o que a gente está vivendo agora, que eu nunca achei que fosse viver, é uma epidemia que acontece em mais de um continente, que é exatamente o que a gente está acontecendo agora. Se vocês lembrarem, lá em fevereiro, março, mais ou menos, houve uma discussão da OMS se a gente estava vivendo uma epidemia ou uma pandemia. Porque epidemia foi quando os casos estouraram na China, no continente asiático, muitos casos. Só que aí foi declarado pandemia quando essa epidemia aconteceu também na Europa, nas Américas. 4 termos para a gente saber o grau de espalhamento de uma doença no seu território. Tratamento e prevenção. Eu tenho poucos medicamentos que funcionam contra o vírus, tá? Antivirais são muito recentes e muito específicos, nem sempre funcionam. A gente tem agora, há poucos anos, o coquetel anti-HIV, o coquetel de AIDS, que ele consegue controlar muito bem o vírus HIV, mas isso demorou muito tempo para acontecer. A maioria das doenças virais a gente não tem um tratamento específico, tá? Muito menos que cure. O HIV a gente não consegue eliminar ele do corpo, a gente só consegue controlar. Antibióticos funcionam apenas para bactérias, então não adianta tomar antibiótico para doenças virais, tá? Principalmente agora que a gente está falando da Covid, não adianta, não faça isso. Antibiótico é só para matar a bactéria. Nós vamos falar de bactéria na próxima aula. O tratamento normalmente é para controlar os sintomas. Então, quando a gente vai tratar de uma gripe, a gente não toma
um remédio para a gripe. A gente toma um remédio para dor de cabeça, um remédio para dor no corpo, mas nunca um remédio para a gripe ou contra a gripe. O que a gente chama de medicamento antigripal, na verdade, é um medicamento que substâncias contra os sintomas da gripe. Tá? Então a gente espera que o nosso organismo consiga abafar esse vírus. A prevenção é o melhor caminho para doenças virais, ou para qualquer tipo de doença, na verdade, né? Agora eu termino o que eu tinha para falar para vocês sobre vírus e doenças virais. Aqui embaixo eu vou deixar mais alguns vídeos falando de coisas específicas, principalmente sobre a Covid e de outras doenças virais, com alguns termos e algumas coisas mais específicas. Eu peço que vocês vejam esses vídeos, tem o texto no livro de vocês, que está linkado aqui embaixo, nessas páginas aqui. Leiam esse texto e façam os exercícios sobre vírus e doenças virais. Não fiquem com as dúvidas com vocês, venham tirar comigo pelo Moodle, pelo Discord, pelo e-mail. Sinta-se à vontade. Eu estou aqui para ajudar e para tirar dúvidas de vocês. Fiquem bem, um grande abraço e até mais.